Oi, 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 classe Filhos de Davi. E aí, tudo bem? A tia Vera aqui de novo. Nós vamos dar continuidade às aulas Frutos do Espírito e a aula de hoje é sobre o fruto do Espírito, paz. E nós vamos ler Hebreus 12, 14, e que fala sobre paz. Lá fala bem assim, Hebreus 12, 14. Esforça-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade não verá o Senhor. Então, o versículo diz para a gente se esforçar para viver em paz com todos. Por causa disso que a gente vai falar sobre paz, eu pesquisei no dicionário o que significa paz. E significa calma, silêncio, descanso, falta de problemas de violência, fazer as pazes com quem a gente brigou. E como se consegue essa paz? Assim como a alegria, a paz verdadeira, assim como a alegria verdadeira, o amor verdadeiro, nós conseguimos a paz verdadeira só através de Jesus Cristo. E Ele nos deixou essa paz. Ele disse: deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Então, quem ama Jesus e procura fazer todas as coisas que Ele ensinou e nos deu exemplo, pode ter paz. Sempre teremos paz quando fizermos as coisas conforme Deus nos ensina. Porque aí, aprendendo, fazendo as coisas que Jesus nos ensina, a gente terá paz. E quais são as coisas que Jesus nos ensinou, que a gente aprendeu também? É amar, perdoar, não brigar, querer o bem e ajudar. E para isso, nós vamos dar um exemplo que é uma história bíblica muito linda de uma família muito grande. Olha, e a família, essa família, você já conhece a historinha, mas a gente vai contar ela bem resumida, que é para a gente fazer uma aula mais curta, né? Não tão longa. A história de hoje está em Gênesis e conta dessa família, conforme eu te falei, muito grande. Aqui é uma tenda. Nós vamos dizer que é a casa dessa família. Este é o pai dessa família, o nome dele é Jacó. E este é o filho querido de Jacó, se chama José. E agora, o tanto de irmãos de José. Eram, ao todo, 12 filhos de Jacó. Tá faltando aqui o caçulinha, que é Benjamim. Mas esses são os irmãos de José. Olha, meninos, e nessa história, conforme eu te disse, vai contar que Jacó amava muito José. Por quê? E deu essa capa colorida a José. Porque José, ele fazia as coisas que Jesus ensinou, as coisas boas. O que José fazia? José amava as pessoas. José perdoava quando era ofendido, magoado. José procurava não brigar. Ele queria o bem de todos, conforme o versículo fala assim, ó, para a gente viver em paz com todos. E José ajudava as pessoas. Então, por isso, quando a gente faz as coisas boas, Deus transforma em coisas boas para a gente. E Jacó amava seu filho porque ele fazia essas coisas boas. Por que ele amava mais? Que provavelmente, só dos filhos, só dos irmãos não gostar de José, porque ele ganhou uma capa linda do seu pai e porque ele era bom, isso quer dizer que os irmãos já não eram bons. E então, meninos, vamos contar a história. A história diz que Jacó mandou esses filhos pastar ovelhas lá bem longe. E aí eles demoraram. E aí Jacó falou assim para José: meu filho, eu preciso que você vai ver o que seus irmãos estão fazendo. Eles podem estar fazendo coisas erradas, porque eu sei como é que eles se comportam. Então, por favor, vai lá ver se seus irmãos não estão fazendo nada de errado. E José: ok, papai, eu vou sim. E José foi. Os irmãos, ao virem
José de longe, eles tramaram, vamos jogar José num poço, nós vamos dizer para nosso pai que um bicho comeu ele. E aí a Bíblia diz que eles pegaram José, arrancou a capa de José e jogou José num poço, jogou José num poço e depois ia passando uma pessoa muito poderosa que se chamava Potifar. E eles venderam José para esse moço. Ele era do Egito. Potifar era do Egito. E eles venderam José. E José passou a ser escravo na casa de Potifar. Mas ele, conforme a gente viu, José era tão bom que ele não ficou com raiva de Potifar. E ele era muito bom na casa de Potifar. E Potifar botou ele para tomar conta de todas as coisas. A história diz que a mulher de Potifar inventou mentiras para com José. E José diz que José estava agarrando ela. Diz para seu marido Potifar que José queria namorar com ela, olha só. E Potifar, muito bravo, colocou José na cadeia. Estando lá na cadeia, José fez amizade com o carcereiro, com as pessoas que estavam lá presas na mesma cadeia de José. Diz que era o copeiro, diz que era o consultor do faraó. E ele foi muito bom com essas pessoas, ele contou os sonhos dessas pessoas. Deus colocou, deu sabedoria a ele pôde desvendar o sonho do copeiro. E quando esses saíram da cadeia, José foi tão bom que o carcereiro até colocou ele para cuidar da cadeia. Eles ficaram amigos. Diz que o faraó, ele teve um sonho, ele ficou muito preocupado de vacas magras que comiam as vacas gordas, de espigas de milhos bonitas que comiam as espigas feias. E então o carcereiro falou para o faraó que José era bom e que José podia dizer para ele o que significava seu sonho. E eles mandaram trazer José. E José veio e falou para Faraó todos os seus sonhos. Faraó ficou feliz, falou: é que vai vir uma seca muito grande. E então Faraó ficou preocupado: e o que eu vou fazer? Aí ele procurou um homem sábio. E então Faraó pegou e colocou José como governador do Egito. Agora José se vestia e era governador do Egito. E aí veio realmente a fome bem grande lá em Canaã. As pessoas estavam passando fome. E Jacó chamou seus filhos e falou: meus filhos, lá no Egito eu ouvi dizer que o governador de lá é muito bom. Vá lá pedir comida para nós. E os filhos foram. E a Bíblia diz que quando os filhos chegaram lá, José reconheceram que eram seus irmãos. E aí, vocês acham que José mandou prender, mandou matar, ficou com raiva dos seus irmãos? Não, porque ele tinha paz dentro dele, ele tinha o perdão dentro dele, ele amava seus irmãos. Então, ele fez vários testes com os irmãos para saber se os irmãos ainda continuavam má. Quando ele descobriu que os irmãos não eram mais más, aí ele se revelou para os irmãos. Ele falou assim: não tenha medo. Sabe quem sou eu? Aí ele tirou as vestes, a túnica e falou: eu sou seu irmão, José. Aí os irmãos ficaram morrendo de medo. Ele: não tenha medo, eu perdoo vocês. Como é que está meu pai? Aí eles contaram tudo e José falou assim: volte, vai buscar o meu pai. Fala que eu estou vivo. E assim os irmãos foram e trouxeram o pai. Eles ficaram felizes e os pais foram morar com José. Então, crianças, Deus transforma tudo que acontece de ruim quando a gente obedece a Ele e quando a gente procura fazer as coisas que Ele nos ensina, que é amar, perdoar, não brigar. Ele transforma as coisas ruins em coisas boas. Vocês viram que José foi preso, mas não ficou com raiva de Potifar. E por isso Deus abençoou ele.
Vocês percebem, irmãos, crianças, que tudo se tornou bem. Então, olha, eu tenho muitos irmãos a contar. Eu tenho, hoje eu tinha 10 irmãos, mas agora nós somos só 7. E você tem irmãos? Deus quer que a gente se comporte bem. Deus quer que a gente trate bem as pessoas, ame para a gente ter paz, conforme a palavra fala. Viu? Era isso.